Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Eu não tenho como não começar o programa hoje abrindo meu coração e homenageando e parabenizando todas as mulheres do mundo, do Brasil e da Paraíba, especialmente aquelas que nos acompanham aqui no Rede Verdade, no Frente a Frente, acompanha a cobertura política aqui na Paraíba. A política precisa da participação das mulheres cada vez mais. Os números ainda são baixíssimos do ponto de vista da representação das mulheres na política. E a gente vai torcendo cada vez mais a gente possa ter esse olhar capacitado, qualificado, sensível das mulheres na política. Um abraço, um beijo a todas elas. No programa de hoje a gente conversa aqui, além de trazer todas as notícias da política aqui no estado, conversa com o deputado estadual Jeová Campos, ele que está de volta aos quadros, né, do Partido dos Trabalhadores e está fazendo aí seus debates para as eleições de 2022 e também dentro da Assembleia Legislativa da Paraíba. Deixa eu cumprimentar nosso convidado, faz tempo que ele não vem aqui. Deputado Jeová, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Você estava numa quarentena grande, viu, aqui no Rede Verdade? Há um tempo para cada coisa debaixo do céu. Tanto isso é verdade que se comemora o Dia Internacional da Mulher sempre no dia 8 de março. Se estava com mais de um ano que aqui não vinha, não foi por falta de convite, para ser justo com você. Porque eu entendia que era necessário ficar um pouco aprendendo para poder tentar dizer o que sei. De certa forma, você fechou ali alguns ciclos que estavam abertos, que se você tivesse vindo aqui antes, ainda estaria em definições. Um deles é a do retorno ao PT. Como é que você avalia? Que leitura você faz? Que sensação você teve nessa sua movimentação de filiação partidária de volta ao PT, João? Antes de fazer a resposta da pergunta, eu queria abraçar de forma carinhosa minha mãe, minha grande companheira, minha grande instrutora, e a razão de ser da minha formação humana e da minha vida. Então, saúdo todas as mulheres em nome de Maria Vieira Campos, Maria de Assis Noé, em nome aqui da minha Creuza Miranda, Creuza de Agostinho, essa grande companheira, e abraçar todas as mães do mundo. E de forma carinhosa, as mães da Rússia e da Ucrânia, que sofrem com seus filhos por estar numa guerra, que eu acho uma insensatez nos tempos de hoje, uma guerra para matar vidas, em nome de uma tal soberania. Deixando essa parte de lado e indo para a sua pergunta. Eu, na verdade, como dizia Márcio Macedo, vice-presidente nacional do PT, quando eu precisei pedir umas férias ao PT, eu levei o PT comigo. Todas as políticas importantes do Partido dos Trabalhadores, no seu sofrimento, nas suas agruras, especialmente em 2014, até recentemente, porque eu acho hoje é muito prazeroso ver as pessoas todas num ringue para saber quem tem o apoio do Lula. Mas quando o Lula estava, lamentavelmente, covardemente preso, eu estava na trincheira de lutas pelo Lula livre. Quando se tentou tirar a Dilma dando aquele golpe, estava Jeová Campos lá contra aquele golpe, que de fato se confirmou depois ser um golpe. Lá estava Jeová Campos na linha de frente, inclusive aquele grande movimento quando Dilma foi afastado. Você foi para o impeachment, você foi para Brasília? Eu fui autor do requerimento. E foi para Curitiba também? Fui autor do requerimento que fez a solidariedade da Dilma no espaço cultural. Eu não fui a Curitiba porque, como o Lula já tinha muitos advogados, para mim não era apenas aprazível ir lá apenas para gritar bom dia, presidente, ou boa noite, presidente. Isso foi importante para os militantes que fizeram isso. Mas eu queria, na condição também de advogado, ter tido o prazer de abraçá-lo e chorar com ele. Porque não existe nada pior do que a clausura, principalmente quando a clausura é injusta. A prisão do Lula foi uma prisão completamente injusta. É uma pena que o Supremo Tribunal Federal só tenha corrigido este erro depois de quase 2 anos de prisão. Aí você está de volta ao PT. E está de volta ao PT, deputado, diante de um cenário das eleições de 2022, onde se discute aqui na Paraíba quem fica com quem e uma questão de uma tal exclusividade de quem Lula apoia aí para governador. Senador Veneziano Vital do Rego, governador João Azevedo de um lado dizendo que vai votar em Lula. Qual é a sua leitura? Eu acho que o que eu vou dizer aqui vai desagradar alguns, mas eu vou dizer o que eu penso. Primeira questão fundamental. Eu estou no palanque com o veneziano, porque a direção nacional, através de Márcio Macedo, veio fazer uma reunião com vários petistas, dentre eles eu estava, dizendo que Lula precisava fazer uma consolidação com o MDB do Nordeste.
Inclusive, hoje é anunciado aí que Renan Calheiros será o coordenador do MDB no Nordeste para fazer as composições do MDB com o presidente Lula, buscando a redemocratização do Brasil e a orientação política desse país que está destroçado. Então, eu fui convencido dessa orientação política e estou aqui. Quero deixar muito bem claro. Não falo pelo PT, não sou dirigente partidário, eu sou um simples militante político, mas eu venho com um desejo imenso de ajudar a coordenar a campanha do Lula, de ajudar a coordenar a campanha do Ricardo Coutinho e, assim, me doar profundamente nessa militância que eu acredito que vai me fazer super bem. E você está dizendo que a conversa da direção nacional com você para a sua filiação não foram duas conversas, foi uma só, era apoio à candidatura de veneziano. Isso. De forma muito clara. Isso. Você disse lá no rádio que se tivessem pedido o contrário, ou além de veneziano poder votar no governador, você também não teria problema. Também não teria, pelo seguinte, eu não estou mais numa idade de ficar com queixume. Eu não tenho mais idade de estar com birra. A experiência de vida, chegando quase aos 60 anos, me diz que tem tempo que você tem que ter flexibilidade, que você tem que ser resiliente. E, para mim, o principal no Brasil é a gente tirar o atual governo. O governo do R$8 o litro de combustível, que vai passar disso, 120 o bujão de gás, o governo do desemprego, da volta da fome. Esse diagnóstico que faço não me permite, em hipótese nenhuma, aceitar dentro de mim. Claro, se isso acontecer, a soberania popular é quem deve predominar, mas eu não posso aceitar a ideia de ver esse presidente chamado Messias, que de Messias não tem nada, é um cruel, está aí a falta de vacina, quantas mil pessoas não meram falta de vacina, inclusive quero parabenizar. Eu ouvi muitos comentários seus na defesa da questão da vacinação em massa, e tá aí, tivemos um Omicron recentemente, as pessoas vacinadas, o índice de óbito lá embaixo. O ano passado, se não tivesse sido a questão da vacina, indiscutivelmente, nós não teríamos perdido mais de 300 mil brasileiros. Isso culpa da ação desse governo que nega a vacina, nega a ciência e burramente, sinceramente, é triste dizer isso. Mas como é que um chefe de uma nação tem capacidade de dizer que não se vacina? Isso é humilhante, isso é irracional, isso foge de qualquer sentimento de compromisso e de responsabilidade. Então, em nome disso, é que nós estamos nos juntando, inclusive com forças contrárias. Quero dizer de público aqui, eu saúdo a chegada de Alckmin para se somar com Lula. Dois adversários que, inclusive, rivalizaram na disputa política para a presidência da República. Mas alguns petistas mais ligados a veneziano dizem que reconhecem que a ida de Alckmin para o PSB, onde o governador João Azevedo está hoje filiado, quebram a exclusividade do apoio todo, do lulismo todo na candidatura de veneziano. Divide um pouco com o João Azevedo. Eu vou dizer uma coisa para você. Partido é parte de um pensamento. Partido é feito por pessoas. Inclusive, o próprio partido, na Paraíba, você vê divisões muito claras. Eu sou comandado pelaquilo que a direção nacional está centralizando como linha política. E assim seguirei a nossa presidente Gleice, que inclusive é uma mulher extraordinária, também saúdo pelo Dia Internacional da Mulher. Então, nós estamos tratando o partido agora. Quando você fala de sociedade, aí não é partido, é o todo. Eu quero dizer que eu saúdo que João vote em Lula. Qual é o problema disso? Eu quero ver a mudança do Brasil. Você não quer essa divisão? Não, não tem sentido. Agora, eu entendo que o partido não pode ter duas candidaturas. Eu entendo que o partido tem que ter uma. E tem que ser aquela que efetivamente esteja dentro da seara e dos fundamentos da Aliança Nacional. Eu me convenci dessa questão com o MDB, que aí entra em cena veneziano, porque, de fato, o MDB tem sido um partido que no Nordeste tem uma força muito forte, diferentemente de outros estados, e que sempre tem uma relação muito, muito bem resolvida com o presidente Lula. Eu não estou aqui para falar de bondade ou de erros de ninguém, não. Mas ninguém pode desconhecer a força do MDB nordestino. Deputado, tem dentro do PT que o senhor está hoje, lideranças que querem e defendem a rejeição do apoio do governador João Azevedo, ou seja, que querem Lula somente para si, e o senhor está dizendo que é contrário a isso? Eu sou contrário, porque é o seguinte, eu não posso tutelar as outras pessoas. O que eu defendo é o seguinte, o partido só pode ter uma candidatura. O Partido dos Trabalhadores tem um candidato presidencial que chama Luiz Inácio Lula da Silva. Até formalmente. Aqui na Paraíba, a aliança será com o MDB. Isso foi um desenho feito
pelo Comando Nacional do partido. E eu estou dentro dessa centralidade. Eu sou muito fácil de ser dirigido politicamente, porque aquilo que for o comando partidário eu sigo. Quando eu dirigi abertamente o PT, que lá em 2013, 2012, tinha uma linha de oposição a Ricardo, e ali eu vi que Ricardo fazia um bom governo para Paraíba, tanto isso é verdade, será eleito senador, sem dúvida nenhuma, Ricardo. Como diz você, não duvide disso, você será o senador da Paraíba. Eu estou afirmando aqui que naquele tempo eu pedi licença e saí do partido. E até faço uma autocrítica aqui, que eu tenho a capacidade de também reler as coisas. Eu achei que era para ter ficado no PT sim, não era para ter saído. Porque eu quis votar em 2018 com o Ricardo no governo. Acabei de dizer ao companheiro Anísio, e não votei, teria sido bom, com a minha votação, teria ajudado a Anísio a ser eleito. Infelizmente, Anísio ficou suplente um tempo, se efetivou com a trágica saída, né, do nosso companheiro que faleceu, Genival Matias. Né? Mas, por exemplo, naquele tempo eu queria já estar no Partido dos Trabalhadores. Então, a mim, nesse instante, só uma declaração. Eu estou muito feliz por esse momento. E eu gostaria de entrar aqui como um simples militante, agora um militante determinado. Não quero estar entrando em bola dividida, com discussões que para mim elas não fazem sentido. Disse nesse instante ali, e repito aqui, porque eu sou dono da minha razão, porque também não dá, eu acabo completando 60 anos de idade, a experiência que eu tenho já. Com duas conversas, uma no rádio e outra na TV. TV. E outra aqui não dá, não dá. Eu acho que, sinceramente, seria muito importante que o partido desse uma lição também, porque o partido educa. Quando o partido fica dividido, e não é de hoje que o PT na Paraíba vem dividido, faz muito tempo. Você lembra que em 2010, por exemplo, nosso Rodrigo Soares, eu quero aqui agradecer ao Rodrigo Soares, todo esse período que eu estive fora do Partido dos Trabalhadores, sempre foi meu companheiro, sempre dialogou política comigo, sempre pediu para eu votar para o PT. Em 2018, eu estava de portas abertas para voltar, o Rodrigo construiu isso, mas depois fecharam a porta, eu não pude voltar. Volto agora, mas você, Rodrigo, tem aqui o meu reconhecimento. Se eu não disse ontem lá, no ato de filiação, foi um erro de emoção, mas é que eu estou lhe dizendo. Olha, eu tenho um amor profundo pelo companheiro Anselmo Castilho, Juscelia Figueiredo. Então, o partido poderia ter um esforço de não continuar nessas questões. Como eu dizia lá em 2010. Quando o senhor, só para contextualizar para o nosso telespectador, quando o senhor disse não, o partido não deveria continuar nessas questões, significa dizer que o partido deveria se desarmar mais para poder aceitar o apoio do governador João Azevedo. Eu acho que não é questão do apoio do João Azevedo. Eu penso que o partido precisa educar. Quando nós lá em 2010, o Rodrigo foi candidato do lado de Maranhão, vice-governador. Eu fui candidato a federal, uma outra parte foi com o Ricardo. Certo? Essa parte foi vitoriosa e depois, claro, eu leio que até acertaram pelo governo exitoso que Ricardo teve a ponto que me levaram depois. Mas essa divisão, ela perdura até hoje, isso é muito ruim. Deputado, por falar em divisão, o governador João Azevedo, ele está tentando construir aí essa aliança e proximidade com o PT e com Lula aqui na Paraíba, sobretudo com a candidatura presidencial do ex-presidente Lula. Ontem, no Frente a Frente, ele chegou a fazer a declaração de que na chapa dele, ele quer e vai trabalhar para ter só quem vote em Lula, ou seja, o candidato ao vice-governador, não sei se a nossa produção tem esse trecho aí, o candidato a vice-governador e o candidato ao Senado tem que votar em Lula. Ele já tinha dito que não podia votar em Bolsonaro, agora ele afunilou para quem vota em Lula. Vamos ouvir o governador João Azevedo, porque eu quero ouvir aqui o deputado Jeová Campos. Eu disse que não caberia, numa chapa majoritária, o governador, o vice-governador e o senador, no caso dessa chapa, dessas eleições, cada um fazendo a defesa de um candidato a presidente da República diferente. Foi isso que eu coloquei. O senhor quer todo mundo com Lula? Todo mundo fazendo a defesa de um projeto único. No caso, a reeleição do presidente Lula. É isso que eu coloquei. Não coloquei aqui que não se faça aliança com quem quer que seja, até porque a história política da Paraíba toda a vida demonstrou isso. Deputado Jeová, o que você acha da declaração do governador João Azevedo aí? Ela contribui para isso que você está dizendo do ponto de vista não, Você não pode deixar de reconhecer que o João Azevedo é o governador da Paraíba. Essa fala dele tem um peso. A questão fundamental que terá que ser observada
o Gleison Alves, que é presidente nacional do partido, pelo próprio Lula, na Paraíba nós vamos ter ou não uma aliança com o MDB. A informação que eu tenho, que fui convidado para isso, teremos. Tendo esta aliança, você tem uma realidade jurídica e política que, de fato, coloca uma situação difícil para o governador João. Entretanto, não posso deixar aqui dizer claramente, não há condições políticas nenhuma de alguém dizer que João não vota em Lula. É o direito dele, e mais que isso, quem está falando é um governador de Estado. Ora, não tem como vetar isso, está dizendo? Sim, a Semineto, na Bahia, está propondo, inclusive, uma aliança com o PT. Veja só, então, é porque o país está precisando disso. Exige disso. Está compreendendo? Então, não adianta a gente fazer aqui um cercadinho da Paraíba. Não. A política nacional, ela é, sem dúvida nenhuma, a bússola por onde vai passar toda a política dos estados. E eu estou dentro dessa bússola nacional. O que eu estou fazendo aqui é dentro de uma orientação política do Comando Nacional do PT. Tá, deixa eu lhe perguntar sobre sua postura lá na Assembleia Legislativa da Paraíba, que você já teve aí na base. Como é que fica aí, deputado Jeová Campos, lá na Assembleia, da base do governo, João, na oposição contundente ou na oposição mediana? Como é que você vai se posicionar na Assembleia? Você vai contar daqui a pouquinho para o povo paraibano. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando com o deputado Jeová Campos.